aqui hoje em Dracena. Andei bastante hoje. Fui em Juquerópolis. Não era ali para mim estar trazendo a palavra, mas foi aqui que Deus preparou para mim. E que vai ser bênção em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. A glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pertence a terra e tudo que ela tem, como os que nele habitam, aleluia, glória vem. Servirei ao meu Senhor enquanto eu durar, e todo meu amor quero te dar. Está chamando, querendo te salvar. Ao além do amor, Ele quer te levar. Por isso levante a mão e glorifique ao Senhor Jesus, o bom Salvador. E cante comigo dizendo: também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, que dava a todos um
e assim eu tenho pela minha Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz assim, dizendo aos seus discípulos, depois de passar por muitas aflições, porque Jesus Cristo veio a esse mundo para cumprir uma missão, que foi resgatar uma humanidade que se havia perdido. Jesus Cristo, ele não veio aqui passear. No tempo de Jesus Cristo, ele não veio aqui da promessa de conforto, de mordomia, de riqueza, nem prosperidade para o ser humano. Ele veio aqui para morrer pelas nossas causas, pelo nosso pecado, que veio lá desde o Jardim do Éden, onde o ser humano, onde o primeiro homem e aquela mulher foi criada por Deus. Nós vamos dar uma ordem para eles, para que não tocassem no fruto, aquele fruto que foi plantado ali no Jardim do Éden, aquela árvore. Deus disse para não tocar no fruto, e todos os frutos daquele lugar poderia tocar. Muitos conhecem essa passagem, mas eu quero só lembrar para você. E ali havia muitas plantas, muitos frutos, mas exclusivamente aquele fruto do bem e do mal, porque Deus disse: se vocês comerem esse fruto, vocês conhecerão o bem e o mal. Mas o diabo, ele já tinha sido expulso e veio aqui nesse mundo para fazer tudo o contrário que o Senhor desejou o seu coração. O diabo veio e seduziu aquele casal, Adão e Eva. E não tinha problema nenhum que pudesse comer daquele fruto, que eles iam ser inteligentes, que ia ter sabedoria, que ia ser igualmente a Deus. E a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Ele veio para enganar, roubar, destruir e matar, e levar o ser humano para o inferno. Mas Jesus Cristo, ele veio para resgatar, para dar vida, e uma vida eterna ao lado do Pai, ao lado do Senhor. Mas o homem, aquele casal, ao invés de obedecer a Deus, a voz do Senhor, o diabo seduziu e disse a eles que poderia comer, que não tinha problema nenhum. E eles não deram ouvido para a palavra de Deus,
e deram ouvido para a palavra do diabo, e comeram daquele fruto. Por isso que veio o pecado no mundo. Por isso que o pecado tomou conta desse mundo. E ainda está. Até que Jesus volte e leve o seu povo, a sua igreja. Por isso que Jesus Cristo, quando ele esteve aqui, ninguém aceitou a mensagem de Jesus. Ninguém queria saber daquele homem, que não acreditava que ele era o Deus. Os homens poderosos, os sacerdotes da época, tinham ciúme, porque Jesus, ele arrastava multidões. Aonde que Jesus ia, multidões acompanhavam Jesus. Por isso que mataram Jesus, humilharam, e crucificaram e mataram Jesus. Mas antes ele separou seus discípulos, ensinou eles e orientou eles que ele ia voltar para o Pai. Mas a mensagem, ele pregou para multidões. Ele curou os cegos, ressuscitou mortos, deu vista aos cegos, fez os aleijados andar, mas mesmo assim, crucificaram Jesus. Os mesmos que viram os milagres acontecendo, foram os mesmos que apoiaram a crucificação de Jesus. E hoje não é diferente. Se Jesus viesse aqui neste mundo, desprezariam e crucificavam da mesma forma. Porque o povo não quer saber de Jesus. Mas Jesus, ele foi crucificado. Antes de voltar para o Pai, Jesus já ficou 40 dias aqui, depois de ressuscitado. Encontrou ainda com seus discípulos e disse para eles: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Está aqui em Marcos, Evangelho de Marcos 16:15. Jesus diz: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Essa ordem foi dada por Jesus. Não foi dada por homens. Foi dada por Jesus. Os homens eram tão maus que na época dos profetas, mataram os profetas, mataram Jesus Cristo e ainda mataram os discípulos. Uma geração má, de coração ruim. Por quê? Porque não gostam da palavra, da verdade. Porque nós vivemos num mundo onde o ser humano quer ouvir mentira e enganação. O ser humano não gosta da verdade. Porque a verdade vem repreender o ser humano. E o ser humano não gosta de repreensão. Gosta de ser livre. Mas a liberdade desse mundo é a liberdade para servir o diabo. Mas a palavra de Deus fala em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Conhecer Jesus. Quem é Jesus? E o que ele deixou para nós nos dias de hoje? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus deu essa ordem para os discípulos: ide pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho. Saí daqui da minha cidade, fui até Junqueirópolis, mas olhei ali e não achei lugar nenhum para pregar. Porque Deus sabia onde Ele ia me trazer. E por acaso passei aqui para trazer essa mensagem para vocês.
E é bom que você ouve. É bom que você escuta a mensagem. Porque a palavra de Deus fala em João 8:47. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Mas quem não é de Deus, não quer saber. Porque a palavra de Deus fala que nos finais dos tempos as pessoas iam ter comichões nos ouvidos. Não queriam ouvir a verdade da palavra. Mas não importa. Porque ela vai chegar no coração de alguém. Multidões ouvem, mas não querem e não aceitam. E o Evangelho de Jesus Cristo tem que ser anunciado. E o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo não é religião. Tanto é que eu não estou aqui para pregar religião. Eu não estou aqui para pregar placa de igreja. Eu estou aqui para falar do Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião, nem pertencer a uma denominação religiosa, mas servir a Jesus Cristo. Pergunto para você está afim de servir a Jesus Cristo? Ou você está vivendo nesse mundo de qualquer jeito? Uma geração que não quer saber das coisas de Jesus. Você quer saber de futebol. Fanáticos em futebol. Essa praga dessa Copa do Mundo, que graças a Deus já acabou. O povo estava envolvido nessa praga, nessa mudiça, o diabo. Porque ele só tem endemoniado. E uma geração que gosta de idolatrar, idólatra de futebol, idólatra de jogador, idólatra de cantor, pagodeiro. Por isso que essa geração está condenada a ser lançada no inferno. Poucos vão se salvar. Porque a maioria não quer servir a Jesus. Quer servir o demônio. Uma geração que diz que tem uma religião. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita. Todo mundo tem uma religião. Mas Jesus Cristo não tem. Quer ter uma religião. Uma geração que quer ter religião. Eu tenho uma denominação para ir. Eu tenho uma igreja para ir. Eu tenho um padre para obedecer. Eu tenho um pastor para obedecer. Eu tenho um bispo para obedecer. Vai obedecer Jesus? Não quer. Idólatras. Que gosta de servir o diabo e não servir a Deus. Fanáticos em coisas mundanas. Diz que somos Jesus Cristo, mas só vivem praticando coisas mundanas, carnais, desejos da carne, fazendo tudo que não presta. Mas Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando e vai pegar essa geração desprevenida. Mas Jesus Cristo está voltando. E vai pegar uma geração despercebida, com tudo desse mundo. É com futebol, é com a cachaça, é com a maconha, com droga. Está envolvida nisso. E virando os costas para Jesus, como assim foi no passado. Virar as costas para Jesus e continuar virando. Por isso que a palavra de Deus fala, para conhecer a verdade, se arrepender dos seus pecados e voltar para Jesus Cristo.
Se arrepender e confessar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Somente ter Ele como seu Salvador. Não é você ter Maria, Aparecida, Buda. Não. É Jesus Cristo. Sem Ele, nada feito. Sem Jesus, está tudo perdido. Porque Ele disse no seu Evangelho, de João 14,6, a palavra de Deus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você estiver seguindo outro, se não for Jesus Cristo, que não é o caminho, você está no caminho errado. Está ouvindo? Você está no caminho errado. Eu quero dizer para você que não há salvação. Não há salvação a não ser em Jesus Cristo. E nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que seja salvo. Atos 4:12. Essa palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo. Não há outro, a não ser Jesus Cristo. O resto é tudo mentira, é tudo enganação. O diabo veio para enganar. Desperta, tu que dorme. Acorda enquanto é tempo. Eu quero deixar uma palavra aqui. Para meditação. Teu tempo está acabando. O tempo está acabando. E Jesus Cristo, Ele disse que ia retornar. Jesus Cristo, Ele foi. Mas um dia Ele disse que Ele ia retornar para levar o seu povo, a sua igreja. O povo lavado e remido com o sangue de Cristo. Só aquele que morreu, que derramou seu sangue, só aquele que ao terceiro dia ressuscitou e hoje está vivo. Jesus Cristo não está preso. Jesus Cristo, Ele não está preso numa cruz. Jesus Cristo, Ele não está preso na parede. Jesus Cristo ressuscitou. Deus vive reino para sempre. Ele foi para o Pai. E a palavra diz que está preparando uma morada para aqueles que vão ser salvos. Porque existem milhões de pessoas nesse mundo. Milhões. Aí você pensa que você, continuando levando a vida que você está levando, você vai ser salvo? Na prostituição, no adultério. Você acha que você vai ser salvo? Porque no reino de Deus não entra imundícia. No reino de Deus não entra pecado. E se você morrer no pecado, jamais você vai estar ao lado de Cristo. Por isso que a palavra diz: arrependei-vos. Arrepende enquanto você vive. Porque depois que você morrer, acabou. Depois que você morrer,
não tem mais solução. Hoje você está bem. Você sabe daqui a pouco? E você, como é que você vai estar com Jesus? Como está a tua vida com Jesus Cristo? E Jesus Cristo disse que ele ia para o Pai. Mas ele vai retornar. E isso está breve para acontecer. E no sermão profético, Jesus disse assim no Evangelho de Mateus 21, capítulo 21, versículo 25. A palavra de Deus fala assim: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Portanto, os poderes do céu serão abalados. E então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhar para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para as árvores, e quando começar a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vindo as que perto está, já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não vão passar. As promessas de Jesus Cristo vão se cumprir. Todas estão se cumprindo. Tudo que Jesus pregou, tudo que Jesus falou, que ia acontecer, aconteceu no seu tempo, estão acontecendo, irão acontecer até chegar ao fim. E ele diz, há mais de 2000 anos atrás, que haverá sinais no sol e na lua. E você tem reparado que está acontecendo? Olha o que está acontecendo nos últimos dias. Calor extremo. O sol cada dia mais quente. A lua ficando cor de sangue. A temperatura aumentando cada dia mais. E vai piorar. E vai piorar. Isso aqui vai chegar ao extremo. E no Evangelho de Pedro ele diz que as coisas vão se derreter. De tão quente que vai ser. A aflição vai ser tão grande que o ser humano não vai suportar. Mas somente aquele que tem certeza que vai ser salvo. Porque não importa as aflições, não importa se mata, não importa o sofrimento, mas a alegria
E quem é salvo, ele sabe que passando dessa vida, ele vai dar uma vida eterna ao lado de Cristo. O duro é saber que muitos não sabem nem para onde que vai, porque não tem uma vida com Jesus, não lê as Escrituras, prefere obedecer homens, prefere obedecer políticos, esses demoniados, uma geração que prefere ouvir ser humano do que pegar as Escrituras e ler a palavra de Deus. Não querem saber. Prefere ficar atrás de futebol, da cachaça, da droga, da maconha, da prostituição, do adultério, mas não lê um versículo da Bíblia. Ainda diz que é de Deus, fala de Deus da boca para fora, mas não serve a Deus coisa nenhuma. E haverá sinal no sol, na lua, isso é o sinal do final dos tempos. E a terra entrará em angústia, e todas as nações ficam perplexas. O mar vai se revoltar. É o que está acontecendo de pouco em pouco. A palavra de Deus se cumprindo. Mas a geração está preocupada com outras coisas. Fica atrás de Corinthians, Palmeiras, Santos, esse monte de demônio por aí. Não está preocupado com a salvação. O ser humano vai desmaiar de terror, porque a ira de Deus vai vir sobre esse mundo, sobre essa nação desobediente, cheia de pecado, que não se arrepende. Uma juventude perdida, que não quer saber. Não presta atenção nem no versículo que é dito. Ai de vós! Sobrevirão a esse mundo. E os céus e a terra vão se abalar. Um terror. E muitos pensam, mas Deus é bonzinho, Deus é amor. Deus é amor, exatamente. Tanto é que Ele morreu para nos salvar. Mas você tem que saber também que Ele é justiça. E nada vai passar despercebido diante dos olhos do Senhor. Você está achando que está fazendo as coisas escondidas? Achando que Deus não está vendo? Você pode esconder de homens, mas de Deus você não vai esconder. A Bíblia disse: nada vai ficar oculto diante do Senhor. Nada. E quando essas coisas começarem a acontecer, olhar para o céu, olhar para cima e levantar a vossa cabeça. Está na hora. Está na hora de você começar a olhar para o céu e parar de olhar para as coisas desse mundo. Porque esse mundo te oferece só perdição. Muitos já estão planejando para a noite. Vai para forró, vai para as baladas, vai para essa pornografia, adultério. Muitos já estão planejando para isso. Vai clamar ao Senhor por misericórdia pela tua vida, pela tua imundícia, pelos teus pecados.
que já está te cobrindo, não quer. Na hora de você prestar mais atenção, parar de ouvir mentirosos, porque o que tem de mentiroso está cheio, o que tem de falsos profetas está cheio para te enganar. Esse bando de mercenários vendendo a palavra de Deus. Pega a palavra de Deus e troca de dinheiro. Ai de vós naquele dia. Ai de vós. Jesus Cristo vai te pegar. Está na hora. Se converta. E a promessa de Jesus Cristo vai se cumprir. O Evangelho foi feito para a gente, para nós, seguir, ler, pedir o Espírito Santo abrir nosso entendimento. É para aqueles que quer essa salvação. Que os sinais estão acontecendo. E depois de muito tormento, que vai acontecer, que já está acontecendo e vai piorar cada dia mais. Já está aí as guerras, fome, doença, é o que mais tem. E vai piorar as doenças. Se prepare. As guerras vão aumentar. A fome vai aumentar. As coisas tudo caras. E vai piorar. O único que socorre é Jesus Cristo. Depois de muitas aflições, e então verá o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Jesus Cristo não vai pisar aqui nessa terra. Essa terra é contaminada. Essa terra foi de pecado. Ele vai vir buscar os seus filhos. Os filhos dele. Não esse monte de pecador que não se arrepende. Jesus ele veio para os pecadores. Mas o pecador que se arrepende, se converte e vive somente para Ele. Jesus Cristo, ele tem uma escolha. E a escolha é sua. Quem faz a sua escolha é você mesmo. Porque Jesus Cristo já fez a parte dele. Jesus Cristo morreu. Pagou um preço muito caro. E o preço que Jesus pagou foi morte. A morte mais cruel que uma pessoa pode sofrer. Morte de cruz. Jesus foi crucificado. Só Ele tem o poder de te salvar. Mais ninguém. Não é uma estátua de Jesus que vai te salvar, não. É Jesus Cristo. Fique você sabendo disso. Somente Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. O resto é tudo mentira e enganação. E quando essas coisas começaram a acontecer, olhe para o céu. E Jesus Cristo vai levar a igreja, não é essas paredes de tijolo, não. A igreja é aqueles que são salvos, que têm o Espírito Santo.
Porque aquele que não tem Jesus, não tem o Espírito Santo. Aquele que troca Jesus por outras coisas, não tem o Espírito Santo. É como se fosse um boi. O boi respira, tem vida, mas não tem Espírito. Assim é o ser humano que não tem Jesus Cristo. Fala que tem Jesus, mas não tem nada. Porque não faz as coisas que Jesus pede para fazer. Por isso ficais apercebidos. Ficai atento dos acontecimentos que já está acontecendo. Assim também, vós quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. A promessa de Jesus Cristo se cumpriu, está se cumprindo, e futuramente vai ficar tudo, se cumprir tudo e todas as coisas. Em verdade vos digo, que não passará essa geração até que tudo isso aconteça. Essa geração vai sofrer muito. Essa geração está pior do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma cidade que vivia na perversidade, no adultério, na prostituição. Só tinha gay naquela cidade. Desde o mais velho até o mais novo. Só tinha gay. A pior bagunça estava aqui naquela cidade. E Deus falou para destruir. Deus mandar fogo do céu. E caiu fogo do céu naquela cidade. Só se salvaram logo a sua família, que era sobrinho de Abraão. O resto morreu tudo. Os anjos foram lá e tiraram aquela família. O resto foi tudo destruído. Olha que aquela geração era perdida, perversa. E essa geração está pior. Eu vou em casa, tomo um banho. Aí eu gravo. A misericórdia de Deus já aconteceu. Ele morreu. O pecador que se arrepende. Mas o que não se arrepender, o juízo de Deus vai chegar. E essa geração está pior do que Sodoma e Gomorra. Dá pouca vergonha. Dá pouca vergonha. É homem querendo ser mulher. É mulher querendo ser homem. Adultério para tudo quanto é lado. Prostituição para tudo quanto é lado. Ainda fala que quer ser salvo. Geração maligna. Por isso que a palavra de Deus fala que vão ser todos destruídos. Porque a ira de Deus vai chegar nessa terra. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia vai se cumprir. Não tem como. Por isso que você tem que consertar a tua vida. Por isso você tem que se consertar. Lê as escrituras. Busque Jesus Cristo enquanto você pode.
enquanto você está vivo. Porque depois que você morrer não tem mais jeito. Morreu, acabou. Porque todos vão ter que passar o tribunal de Cristo. Morreu, não tem missa de sétimo dia. Não tem purgatório. Pelo menos eu leio a Bíblia e não encontro isso. O que a Bíblia vai dizer é que todos vão ter que passar pelo tribunal. Todos vão ter que se confessar diante do Deus Todo-Poderoso. Ninguém vai escapar daquele dia. Por isso que você tem que se preocupar com a tua alma. Porque aquele dia, a Bíblia fala, em Filipenses 2, 10, 11, fala que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, dos que estão no céu e na terra, e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso a necessidade de você confessar Jesus Cristo como teu Senhor. Ter somente Ele como teu Deus. Não adianta você querer uma deusa para você. Se você tem que ter somente um Deus, que é Jesus Cristo. Mas se você escolhe uma deusa para você, o reino do céu não é para você. Você vai ter que prostrar diante do Senhor. Você vai ter que prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Aquele que morreu e ressuscitou. Nenhum outro morreu e ressuscitou por tua causa. Somente Jesus Cristo. Nunca houve nem haverá um Deus tão grande e poderoso a não ser Jesus Cristo. Esse o Evangelho do Rei, que será pregado em todo o mundo, em testemunho de toda a gente, então virá o fim. É essa a palavra de Deus. Esse Evangelho vai ser pregado até o fim. Mas aquele que não quer, a Bíblia fala que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Mas aqueles que preservar fiel até o fim, esse será salvo. Somente aqueles que têm Jesus, que têm Ele como seu Salvador. Quem é de Jesus, vai estar com Ele para agora todo sempre. Mas a Bíblia diz, em João, capítulo 3, versículo 19, e a condenação vai vir para aqueles que desobedecem. A condenação virá para aqueles que não querem saber da palavra, não querem saber da verdade, aqueles que não têm temor de Deus, que continuam fazendo da sua vida o que quer. Virá a condenação para esse povo.
E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por isso que essa geração não quer saber de Jesus. A luz é Jesus que veio ao mundo para rejeitá-lo. E continua rejeitando Jesus. Continua virando as costas para Jesus. Jesus veio ao mundo e rejeitaram Jesus. E continua rejeitando. Por seus desejos mundanos, carnais. Não se entrega para Jesus. Quer servir o diabo. Não quer servir Jesus. Mas você foi orientado hoje. A palavra foi pregada. Mas se você não deu importância, o problema é teu. Eu só fiz o meu dever. Eu só fiz aquilo que Jesus pediu para mim fazer. Mas se você não deu ouvido, a condenação vai estar te esperando. E não fique pensando que você vai passar por purgatório. Você vai passar pelo juízo de Deus. E o fim está próximo. E Jesus Cristo está voltando. Arruma a tua vida enquanto você pode. Deus abençoe a todos os irmãos, ficam todos na paz de Jesus Cristo, ficam todos na paz de Jesus.